Boa tarde, sou o professor Ricardo, sou historiador, pós-graduado em História do Mundo Afroasiático. Eu venho aqui para falar de 3 temas que considero muito importantes, para o esclarecimento de todos. A questão dos problemas sociais, questão social, falar sobre o sistema capitalista, falar sobre socialismo. Primeiramente, falando sobre a questão social do meu país, do Brasil, quero esclarecer algumas coisas. Nós estamos vendo hoje, um ódio contra as políticas sociais. Mas o que eu quero falar aqui e explicar que as políticas sociais foram coisas que foram feitas em países hoje do primeiro mundo. Países lá, nos Estados Unidos, no continente europeu, na Alemanha, Inglaterra. Vou citar algumas coisas sobre políticas sociais. Vamos voltar um pouco no tempo, historicamente, falar um pouco lá da história da colonização dos Estados Unidos. Vou ser breve. A colonização dos Estados Unidos foi diferente da do Brasil. A maneira como os ingleses colonizaram a América do Norte é totalmente diferente do que foi aqui os portugueses aqui no Brasil. Para começar, os ingleses mandaram para o norte dos Estados Unidos aqueles que estavam endividados, que estavam com problema na justiça, foram os que foram para o norte dos Estados Unidos. Para o sul dos Estados Unidos foram os grandes proprietários, latifundiários, senhores de grandes terras. Como aqui no Brasil. Quem veio aqui para o Brasil predominou foram grandes latifundiários, grandes senhores de terra. O sul dos Estados Unidos teve essa marca. Os Estados Unidos cresceu pelo norte. A partir do momento lá, no final do século XVIII para o XIX, quando na Inglaterra acontece a Revolução Industrial, as coisas vão mudando pelo mundo. Nos Estados Unidos, o norte dos Estados Unidos, por ser pequenos colonos, e no qual no inverno é muito mais frio do que o sul, as terras ficando com geleiras, neves, não tinha aquilo que tinha no sul de grandes plantações, grandes mão de obras e escravos vindos da África. Era diferente lá no norte dos Estados Unidos. O que o norte dos Estados Unidos começou a fazer? Começou a desenvolver, posso começar daí o início da indústria têxtil. Começou a pegar a criação de ovelhas ali, de ovelhas, começou a fazer tecidos, roupas quentes. E essas roupas quentes, ela começa a ser vendida para o sul. Como a Inglaterra nunca deu bola para o norte, até esses momentos, ela não dava bola, não se ligava, não tinha interesse no norte dos Estados Unidos, esse norte dos Estados Unidos, além de vender para o sul esses tecidos, essas roupas quentes, também começou a vender para fora. O norte desenvolve uma tropa naval, se cria uma indústria naval, ou seja, grandes embarcações na qual são levados esses tecidos para vender na Europa. Quando a Inglaterra percebe que os Estados Unidos está com um dinamismo econômico muito grande, ela quer interferir. Ela vai lá, entra no norte, tanto no norte como no sul, começa a cobrar altos impostos. Isso vai revoltar tanto os nortistas como os sulistas. Os sulistas tinham uma relação com o norte. Quando vê essa interferência da Inglaterra, que até aí nunca tinha se interessado nos Estados Unidos, o norte e sul se revoltam, porque vêm os ingleses cobrar altos impostos. O norte e o sul vão se unir e fazer a guerra contra
a Inglaterra. Se conquista a independência com a ajuda da França. A França, claro, há interesses comerciais com os Estados Unidos. Tá? Então, tem o apoio francês. Depois que se conquista a independência, se cria uma grande problemática. O sul é latifundiário, agrário. O norte desenvolveu o capitalismo. Tem uma indústria têxtil forte, tem a indústria naval de barcos, de embarcações. O norte, por ser capitalista, ele é contra a escravidão. Porque escravo não consome, não ganha, não ganha dinheiro. Escravo, ele trabalha, ganha comida e roupa. Não consome. O sul é um problema, é um atraso. O sul manda contra, não. Querendo manter a escravidão para agradar o grande latifundiário, senhor de terra. Aí que vai se dar a guerra de sucessão americana. Norte contra o sul. O norte muito melhor aparelhado, em armamentos, vai acabar vencendo essa guerra. E os Estados Unidos, então, se torna essa nação que hoje é, uma das maiores nações capitalistas. Então, o que foi feito no norte dos Estados Unidos? Reforma agrária, pequenos colonos. Reforma agrária, então, quero esclarecer, eu falei tudo isso para esclarecer que reforma agrária não é coisa de comunista. Já no Brasil, o que predominou foi a mesma questão lá do sul dos Estados Unidos, os grandes latifundiários. Aqui predominou, principalmente no Nordeste do Brasil, no Brasil todo. No Nordeste foi uma marca forte. O nosso atraso já vem bem de antes. Vem lá da colonização, a maneira como o Brasil começou a ser governado, beneficiando grandes senhores de terras. Só para salientar aqui, lembrar, batendo na questão social novamente, de que essas terras foram tiradas dos índios. E quando se fala em índios, não é uma coisa só. São várias etnias, vários povos, de culturas diferentes, que aqui habitavam e que tiveram suas terras roubadas. Então quando se diz assim, eu herdei essa terra por um, fazendeiro, grande fazendeiro, latifundiário lá, e diz que eu herdei essa terra do meu tataravô, só que ele não explica que o tataravô dele tirou dos índios. Os índios são gente, são seres humanos, tinham cultura, tinham suas etnias, aqui tinha uma história aqui. Reforma agrária, só para esclarecer, não é coisa de comunista. Foi feito nos Estados Unidos, muitos países da Europa fizeram isso, reforma agrária, cresceram com isso. Então, políticas sociais, elas trazem crescimento, benefício. Eu vejo também uma crítica muito grande contra o Bolsa Família. Agora vamos parar um pouquinho. Bolsa Família é uma renda lá, uma renda mínima, que dá uma possibilidade mínima da pessoa ter o mínimo para tentar sobreviver. Quem é que realmente vai conseguir viver só com Bolsa Família? Mas o Bolsa Família vem de uma realidade de um país com uma miséria, uma desigualdade muito grande. Crianças que, até o momento, antes do Bolsa Família, não estavam na escola. O Bolsa Família, que é tão criticado por quem se alimenta bem, quem janta bem, quem almoça, toma um bom café, que é tão criticado por essas pessoas, em grande maioria que nunca passaram fome e necessidade, essas pessoas, elas não param para pensar que o Bolsa Família dinamiza o local onde é implantado um Bolsa Família, lá na periferia, nos bairros periféricos, ele mexe com a economia, porque quem tem o seu pequeno comércio, seu pequeno mercado, vai receber essas pessoas como consumidoras, porque a pessoa quando recebe pelo Bolsa Família, ela não vai, pegar o dinheiro e comer. Ela vai pegar o dinheiro e vai gastar, vai consumir. Se ela consumindo, ela vai estar dinamizando a economia local, crescendo os pequenos comércios, os médios, vai estar dinamizando a economia do país.
Então isso não tem nada a ver com comunismo, socialismo, dizer que é tudo... Ah, é só política comunista. Não, políticas sociais, elas são necessárias, foram necessárias para o crescimento dos grandes países europeus, dos Estados Unidos. Tá? Políticas de cotas foram adotadas, sim, nos Estados Unidos. Tá? Não são coisas de esquerda, coisas que falam assim, é esquerdista. São coisas que trazem desenvolvimento. Há vários equívocos aí, né? Se vê tanta besteira que se fala aí, principalmente nas redes sociais, que a gente vê de besteira, o que eu assisto, eu fico impressionado. Pessoas falando mal de Bolsa Família, de cotas, e não percebem que isso sim são políticas de desenvolvimento para crescimento de uma nação. Sobre socialismo, acho que as pessoas não sabem o que é socialismo. Quando fala em socialismo, fala a primeira coisa que vem, stalinismo, lá que vigorou na União Soviética, na antiga União Soviética, no tempo da Guerra Fria. Colocam marxismo, misturam com stalinismo, não sabe que marxismo, né, defende que aquele que produz, que é o trabalhador responsável por tudo que existe, se a gente olhar a roupa que estamos usando, tudo que está em volta de nós, que não seja da natureza, que seja transformada para o nosso uso, é feito pelos trabalhadores. É feito pela mão de obra da classe trabalhadora. Tudo é feito pela mão de obra da classe trabalhadora. O marxismo apenas pega que quem produz essas coisas deva usufruir, né, deva realmente, né, poder compartilhar aquilo que ele produz. Ou seja, aquilo que é fruto do seu trabalho, ele poder trabalhar e repartir todo o lucro entre os trabalhadores. Isto é o socialismo científico. O que nós tivemos na União Soviética foi o socialismo real. O socialismo real é onde o Estado controla tudo. Né? Não tem o patrão, né? Não tem a figura do patrão, mas tem a figura do Estado governamental, que ele é dono, né, de grandes supermercados, né? Ele é dono de grandes propriedades. Quero lembrar aqui que no socialismo real, onde o Estado vigora com uma força máxima, que ele é dono de coisas grandes, não coisas pequenas, porque não vamos falar lá do pequeno comerciante, que tem seu pequeno comércio. Tá? É isso que eu quero esclarecer. Então não existe diferença entre o socialismo real para o socialismo científico. O socialismo científico não foi implantado em lugar nenhum do mundo. E nem é utopia. Ele parte de um estudo científico de uma realidade, onde Marx, percebendo que tudo que existe transformado da natureza é feito pela mão do trabalho, do trabalhador, é mais do que justo que esse trabalhador que produz as coisas e que é responsável pela riqueza que existe no mundo e por essa concentração que existe no sistema capitalista de concentrar numa mão de uma minoria que vai enriquecendo cada vez mais em cima da exploração da mão de obra do trabalhador, é mais do que justo que o trabalhador que tudo produz e tudo faz, ele reparta, né, que se esse lucro será repartido entre a própria classe trabalhadora. Então são essas coisas que eu estou esclarecendo aqui. Outra questão que eu quero finalizar aqui é a questão que fala dos presídios. Tem que aumentar os presídios, tem que fazer mais presídio. Mas pessoal, pensem bem, se não investir no social, se não investir lá nas nossas crianças, se não investir nas periferias, nós sempre vamos ter necessidade de ficar aumentando o presídio. Vai chegar a um ponto que não vai dar mais, não vai ter como. Porque se a gente não resolver combater, pegar políticas sociais sérias, comprometidas e não investir lá na criança, lá na periferia, lá onde está a pobreza, a gente não acabar com essa desigualdade social, vai sempre haver necessidade de se fazer mais presídios. E eu quero lembrar a vocês que, mesmo com todo o aparelhamento que existe nos presídios,
né? O crime organizado, né, ele continua agindo, e agindo dentro dos presídios. Então não é essa questão de ficar aumentando o presídio. Aumentar o presídio, né? Criar novos presídios é sim necessário, no momento agora, mas sempre vai haver essa necessidade, se não investir no social, não acabar com a desigualdade social que existe no nosso país. Então, eu só quero que vocês que estão aqui me assistindo possam parar um pouco para analisar e refletir sobre a nossa realidade no Brasil. Muito obrigado a todos.